Podcast Papo com o Zene. Quadro: O que é ser cego? Com Leniro Alves. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou vamos dar início a um quadro do nosso programa que é ser cego. E voltamos, é claro, com o Leniro Alves, que eu chamo de magro, e embora ele tenha engordado um pouco, eu não perdi o hábito, então eu não vou chamar de Leniro porque eu não vou conseguir. Então, vou chamar de magro. Ele nunca reclamou, então está tudo bem. Oi, magro, tudo bom? Tranquilo, Maurício. Oi? Tranquilo, tudo calmo. Vamos a... Não sei se eu terei muito a dizer, mas, de qualquer maneira, estamos aqui com a maior boa vontade, maior vontade de fazer o melhor possível, né, no que seja necessário aí para a gente atingir o objetivo do papo. Vamos lá. Magro, para você, o que é ser cego? Cara, eu tenho que dizer o seguinte: a minha consciência sobre o que é ser cego não é a mesma que eu fui tendo, que eu tive ao longo da vida. Isso aí é um aprendizado, né? Como tudo na vida. E aos 68 anos, certamente eu não penso como eu pensava aos 20, entendeu? Me ocorre aqui um caso, já que eu falei nos 20, que eu me lembro até hoje. Quando eu vendia bilhete na Rua do Ouvidor, você sabe muito bem o que é isso, né? Quer dizer, eu digo sabe porque você já me viu lá e você sabe o que isso significa. Às vezes, as pessoas agora elas podem não saber do que se trata, né? Era um bilhete de loteria que os cegos, muitas vezes, usavam. A gente comprava bilhetes e revendia bilhetes para ganhar uma grana ali em cima. Então, foi o primeiro jeito que eu arrumei de arrumar uma grana, foi esse, né? Porque, como a maioria de nós, sou de origem humilde e tal. Então, eu vinha pela rua andando com bilhete. Aí passou um cara por mim pedindo esmola. Passou um cego me pedindo esmola. Aí eu, na minha arrogância, né? Eu estava trabalhando, entendeu? Então, na minha arrogância, eu disse assim: vai trabalhar, rapaz. Aí a mulher tinha uma mulher perto dele, e eu, por ser cego, naturalmente não sabia, né? A mulher falou: você sabe da vida dele? Você sabe o que é que ele passou? Você sabe o que... Enfim, ela me deu um esporro que hoje, aos 68, eu me lembro ainda muito bem. Tá? Isso aí eu estou dizendo porque tem a ver com a sua pergunta, o que é ser cego? Para mim, agora, vou respondendo a pergunta. No sentido absoluto, é você não ter o sentido da visão. É uma coisa evidente, tá? Agora, no sentido relativo, é você não ter o sentido da visão misturado, somado às suas circunstâncias de vida. Simples assim, para mim. Eu vejo hoje dessa forma. Você não atribui, digamos assim, além, é claro, de não ver, né? Algum outro tipo de incapacidade própria da cegueira? Não, eu acho eu acho que você... Bom, o que é ser cego? Ser cego é não ter esse sentido. As outras coisas, elas ou são outras questões que se somam a ela do ponto de vista... me falta a expressão médico, do ponto de vista... mas também psicológicos, né? Elas vão se somar. Mas eu falo, há pessoas que têm outras questões além da cegueira, além do fato de não ver, né? Agora, tem questões de saúde mesmo. O cara tem lá algum problema mental, ou lá o que seja. Agora, a cegueira em si, o fato de você não ver em si, ele já traz questões ao cérebro, porque imagino eu que você tenha aquilo ali seja 90% de entrada de dados, né? Os dados, em 90%, eles entram pelo sentido da visão. Naturalmente, isso vai fazer diferença no teu cérebro. Isso não tem como negar, né? Eu acho que até um negacionismo, você negar isso é uma questão objetiva, não é uma questão. Agora,
mesmo sem esses dados que não vão entrar para você, porque existe também os cegos de nascença e os cegos que ficaram depois. E mesmo sem esses dados, a gente sabe, e a gente está provando aqui, que é possível se viver, é possível ser feliz, é possível trabalhar, é possível tudo. Agora, cada um lidando com as suas circunstâncias de vida, que é de cada um de nós diferente. Não sei se respondi essa tua última pergunta aí. Não, a resposta é sua, entendeu? Não tem assim, se você respondeu ou não, né? Você respondeu, né? Agora, porque é o seguinte, eu e você conhecemos cego pra caramba, né? Sim. Então você conhece cegos que têm uma orientação maravilhosa Sim, e cegos que não têm, né? Sim. Cegos que têm vocação musical, como você tem, e cegos que não têm, como eu não tenho. Entendeu? Quer dizer, sei, na minha opinião, é muito difícil você caracterizar, né? Porque cegos... Aliás, eu vou te confessar uma coisa, eu não conheço 2 cegos iguais. Eu não conheço. Não, são pessoas. Não. A mesma diferença que as pessoas têm uma da outra. Só que a gente tem a questão esse dado, que eu acho que é bastante relevante, o dado de você não ter essa entrada de dados. Isso mexe no processador. Uhum. Quer dizer, essa entrada de dados visual a gente realmente não tem, né? Agora, como cada um vai resolver essa questão, aí já envolve uma série de... O que acontece, Maurício? Eu, por exemplo, há coisas que a mim são incompreensíveis. É até assim, de você falar... Por exemplo, eu não tenho a compreensão de como cegos, por exemplo, curtem fotos, por exemplo, tá? Aqui não vai nenhuma crítica a quem curta fotos. Isso aqui que é difícil, porque você fala uma coisa assim, o pessoal já entende que você está criticando o cara. Agora, eu não compreendo como um cego pode curtir fotos. Eu estou aqui falando com você, por exemplo, se estivesse num bar, tem muitas pessoas que estariam tirando fotos, né? Esses selfies que se tiram atualmente. Isso não cabe na minha compreensão. Por quê? Porque é algo que eu não vou ter como avaliar. Eu não curto aquilo, eu não vou avaliar. O cego, ele não tem noção de profundidade. Quer dizer, eu não tenho noção de profundidade. Por exemplo, o seu rosto, ele tem a ponta do nariz, né? E tem as orelhas. Elas ficam em superfície, vamos dizer, diferentes, né? Eu não consigo compreender como é que aquilo fica num papel, fica numa foto. Não entendo, eu não vejo. Nunca tive. Também não. Então, eu também... embora eu compreenda, teoricamente, o que o Milor disse, que uma imagem vale mais que 1000 palavras, eu acho que vale mesmo, tanto que a gente passa e diz o que é, muito mais na imagem, muito mais no que você faz do que no que você diz. Uma imagem é uma comunicação imediata, né? Talvez essa distância seja exatamente igual à distância à velocidade do som para a velocidade da luz. Então, a imagem, ela passa, ela diz muito. E a gente não tem essa linguagem. Esses emojis, por exemplo, eu já fiz uma... Por exemplo, tem um emoji que significa amém, né? Aquele de mãos juntas. Aí, sim. Eu entendia que aquilo ali era as mãos de 2 pessoas, eu não entendia que era o amém. Porque eu não tenho essa forma de me expressar, eu não desenvolvi. Mas isso sou eu, Deniro, entende? Por isso E olha que o nosso voice-over, que eu uso o iPhone, você também, e olha que ele tenta, ele diz, né? Ele escreve, sim. Né? Não, mas eu entendo o que você está falando, entendeu? Ele diz juntas. Mãos juntas é a pessoa com a mão juntas. Amém, né? Sei lá. Isso, amém. Exatamente. Então, eu não entendi. Mãos juntas, para mim, era mão. Mão com a mão da outra pessoa com quem eu estou falando. Então, são esses déficits de compreensão que nós temos que ter consciência, quer dizer, eu procuro ter consciência de que ele existe em mim, entendeu? Esse déficit, ele existe em mim. Então, tudo bem, isso me impede de viver, me impede de ser feliz, me impede? Não impede, mas eu tenho que ter consciência disso. Coisa que existe. Porque quando a gente é jovem, mais jovem,
de uma maneira geral, a gente, pela necessidade de viver, de buscar, de provar, porque o cego ele passa muito a visão daquele, né, as pessoas, exatamente por causa porque você não responde na questão da imagem, você não responde ao olhar do outro, né, ele passa muita visão de fora do mundo, né, de sei lá de quê, e tal. E a gente não sabe como o outro está vendo, e a gente não tem controle sobre como o outro te vê, e nem pode ter. Não adianta você reivindicar, querer que o outro te olhe de forma tal que ele só vai olhar se ele olhar mesmo, se ele, quer dizer, se você, com a sua imagem, provar aquilo que você está dizendo. Entendeu? Então. E outra coisa que nós não temos é como compreender a linguagem gestual. Exatamente. Você já citou o emoji, né? Mas as pessoas se comunicam muito pelo gesto. Né? Sim, Maurício, sim. Você pode até aprender alguns gestos, como, por exemplo, balançar a cabeça para frente, para trás, para os lados. Agora, Maurício, mas isso, né? olha quanta coisa a gente não tem possibilidade de curtir. Por exemplo, a expressão de um olhar. Quantas vezes você está lendo um livro, esses romances, né? Aí fala o olhar, fala no olhar, fala não sei o quê. A gente não tem condição de compreender literalmente assim, essa linguagem. Você compreende como tipo assim, você ouve o galo cantar, mas não sabe onde. É uma coisa que não fica plena para você. E quando a gente quanto mais novo se é, mais vaidoso se é também. Então, o que acontece? A nossa vaidade, às vezes, nos propõe uns negacionismos. Assim penso eu, entendeu? Uhum. E aí nós sucumbimos a ele, naturalmente. Pô. A gente quer, né? Você quer? Eu sou um cara, pô, Lenir, quer que é? Eu sou um cara, Pose, pô. Entendeu? Por exemplo, com relação a essa vaidade, eu estou falando isso que eu, como você diz, mais jovens, né? Não necessariamente, né, Maurício? Tem gente não. Tem camada que envelhece e piora muito, fica mais exatamente. Tem. Agora, eu sou de uma época, lá no Benjamin Constant, eu já falei isso em outras lives, mas é sempre bom a gente repetir, que, por incrível que pareça, havia uma rejeição à bengala. Sim. Por quê? Porque a bengala era um indicativo de cegueira. Uhum. E como a cegueira sofre ainda uma rejeição muito forte da sociedade, a gente levava para dentro e fazia uma autorrejeição. Então, a gente procurava andar sem bengala. Eu acho que você não chegou a pegar essa época de sair na rua sem bengala. Você pegou? Não, a minha época... Não. Eu já peguei uma época que a gente aderiu a bengala. A primeira vez que eu saí sozinho, porque é o seguinte, comecei a sair com os meninos, eu tinha 11, 12 anos de idade, saía com o Garra, com o Paulo Costa e tal, eles iam lá em casa e tal. E eu, com 13 anos, comecei a sair sozinho, fugi lá do Benjamin Constant, e apareci... Claro, tinha que fugir. Quase eu mato minha mãe de coração. Ela aparecia... Você pulava o muro também, não? Não. Ali foi... Ali foi numa saída falsa que eu peguei lá, dei um trambique lá. Aí saí... ali pela imprensa, ali pelos fundos, né? Não, saí pela portaria. Não. Eu consegui da minha mãe uma autorização para sair com o Álvaro. O Álvaro, você sabe quem é, né? Então o Álvaro, aí eu fui lá na chefia, peguei, disse que sairia com ele, e o cara me deu a saída, eu cheguei ali, botei papel no balcão e saí, fui embora. Aí o cara não lê. Sem o Álvaro. Aí o cara não lê nada, eu fui embora. Aí fui eu estou dizendo isso, aí eu fui com 13 anos, aí fui eu de bengala. Eu não tinha, já ali naquela... Eu já não tinha reserva a bengala como os anteriores. Porque, Maurício, isso que vale a pena dizer. É importante que nós observemos que o preconceito relativo à cegueira está muito em nós. Nós enxergamos muito o preconceito alheio, mas nós não vemos o nosso, o que é natural. Né? Que a psicanálise explica, ou lá o espiritismo, sei lá quem propõe
o autoconhecimento, ele vai explicar isso, né? A gente não quer admitir, não quer, muitas vezes, cada um de nós é o maior dos preconceituosos relativamente à cegueira, né? Notadamente o Ambril, porque ele não é nenhuma coisa nem outra. Fica entre uma coisa e outra, né? Não, é complicado. E a gente não pode esquecer isso que eu estou chamando de autorrejeição, né? Isso olha, você pode pegar todo mundo da minha época, você conhece todos, como eu conheço, você pode perguntar a eles se eles não saíram na rua sem bengala. Todos saíram. Então, o Ari, por exemplo, ele se jacta de ter andado sem bengala. Por exemplo, Ari, que caramba, ficou meu chapa dessa, o Ari Rodrigues, né? Aliás, seria um bom papo ele também, mas te sugiro aí. Seria, mas eu não tenho contato dele. Você tem? Tenho contato dele, tenho. Te passo. Me passa, que você não precisa nem convidá-lo. Eu tenho. Não, claro. Tá? Me passa o contato dele. A não ser que um papo ótimo, vai ser um papo eu te passo. Excelente. Mas ele eu percebo, quer dizer, não, é uma questão dele, né? Eu percebo que ele se envaidece ainda hoje de ter saído sem bengala. Ele me conta uma história que acho que o Zé Valdir, alguém um dia estava precisando de uma bengala, e que a bengala dele tinha quebrado e tal, e ele estava no colégio lá fazendo um curso ali pelos anos 80, isso mesmo, não sei. Hein? E ele então emprestou a bengala dele ao Zé Valdir ou alguém que não sei quem era, e foi para casa sem bengala, entendeu? E ele se envaidece. Se envaidece, isso. Eu acho. Você sabe, quando eu aderi à bengala, olha, para você ver o tempo, eu já estava no último ano da faculdade. Até esse dia, eu andava sem bengala, inclusive indo para a faculdade. Pois bem, eu aderi de tal maneira que, se eu ficar sem bengala, eu não ando na rua mais. Pois é, isso aí, Maurício, essa caminhada que te levou a aderir à bengala, eu acho que muitas outras coisas, nós, ao longo do tempo, acabamos por aderir, sabe? Acabamos por compreender, melhor dizendo. Melhor dizendo, porque, primeiro, que a visão que a gente tem, normalmente, é umbigólatra pra caramba, é a visão, nossa visão. As pessoas que se dispõem, por exemplo, a olhar para os cegos como um segmento, elas tinham que se despir muito dessas vaidades, de pessoas com mais maturidade, para olhar para um grupo com abrangência, com largueza de olhar, para ele ver que o fulano consegue fazer tal coisa, tem que elogiar mesmo, o cara é o cara, mas o outro não consegue, mas ele não é menos cidadão do que o cara que conseguiu. Agora, para ele, a solução de vida para ele há de ser outra, entendeu? E eu acho que quem tem a visão, quem se preocupa com o segmento, ou pelo menos que diz se preocupar com o segmento, quem olha para a cegueira como segmento, ele tem que ter esse olhar, o olhar abrangente, o olhar, sabe, que não privilegia a topo da pirâmide, entendeu? Que vá da pirâmide de cima a baixo. É isso que eu penso. E eu acho que nós não fizemos isso ao longo do tempo. Não fizemos isso. Não fizemos. Não, eu acho que não temos mesmo, tá entendendo? É uma luta, é aquilo que a gente diz. Normalmente, as pessoas partem de uma possível incapacidade sua para depois talvez aceitar que você seja capaz. Não, eu entendo que a sociedade imprime em nós essa característica, né? Ela imprime. Porque tantas pessoas não acreditarem em nós, às vezes, vamos para o lado contrário. Nós queremos viver provando que nós somos capazes de... Aliás, eu devo dizer também, estou me atropelando aqui talvez um pouco, mas eu devo dizer que a grande solução que nós buscávamos para nós, a vida, o correr do tempo nos deu, que foi a tecnologia.
A tecnologia é o que mais nos aproxima do vidente, vamos dizer, o que mais nos coloca em pé de igualdade. Não que coloque por completo, né? Que aí depende do. Sim, mas é o que mais nos aproxima do cara que vê. É o que mais nos aproxima. Agora, aí entra aquela outra questão, né? Depende do poder aquisitivo de cada cego. Não, lógico. Eu estou. Claro. Não, quer dizer, entendeu? Aqui vai entrar um outro fator, né? Que a gente pode dizer não tem nada a ver em si com a cegueira, mas que, se eu não tiver condição, Exato, eu vou continuar com aquela desigualdade. Sim, é verdade, claro, é verdade. Por isso eu te falei ali anteriormente do olhar abrangente que se tem que ter. Quem pensa no cego, no sentido de segmento, quem pensa no sentido do cego, ele tem que saber que tanto existem aquelas 3 ceguinhas que fizeram lá aquele filme que se comentou muito na época, as ficaram tanto existem elas quanto existe lá um cara que é, sabe, universitário, que é professor, né? que é procurador, que é não sei o quê. Isso tudo faz parte do mesmo segmento para o qual o cara que se preocupa com o segmento tem que olhar. Entendeu? Faz parte do mesmo segmento. E aliás, o Benjamin Constant, por exemplo, eu não entendo, quer dizer, não entendo, não, eu até entendo. Eu entendo por que se fez isso. Mas muitas pessoas, quando chegaram no Benjamin Constant a posição de direção, né, tiveram algum poder lá dentro, eles negaram aos que vinham depois deles as coisas que estes caras precisaram para chegar onde chegaram. Você vê como é que é isso é uma questão do ser humano, não é questão do ser, de nada. É o ser humano que é assim. Então, eles negaram. Isso também tem feito parte de um processo também, naturalmente. Isso foi um processo, né? A educação foi mudando e tem que mudar mesmo. Mas, assim, eu acho que faltou essa visão, faltou a essas pessoas, de um modo geral, faltou a elas essa visão abrangente, essa visão de querer dar a mão ao outro, e não querer derrubar, para que eles se sentissem o melhor dos, entendeu? Isso ajuda profundamente a discriminação que nós sofremos, né? Porque se pelo menos nós conseguíssemos uma identidade, uma solidariedade entre nós, digamos que seria mais fácil. É verdade. Mas a verdade é que não é assim. Não sei se é imaginação minha, mas eu acho que eu tenho a sensação. É claro que a gente não está olhando de dentro também, mas eu percebo que há outros segmentos mais unidos, né? mais que têm uma unidade melhor do que a nossa. Eu não sei, não. Bom, aqui não é o caso a gente discutir, que a gente não vai comprovar. Não, claro. Mas até onde eu entendo, não, rapaz. E você tem, convenhamos, você tem muito mais coisa mais vivência do que eu nesse quesito, porque você viveu muito participou de... Eu não, pô. Sou mais velho, pelo menos. Não, e também participou mesmo de não sei, prefeitura, não sei o que, sabe? Tipo político, né? Você foi engajado e eu não, eu nunca fui. Uhum. Não, o que eu percebo é o seguinte, que depende muito. Por exemplo, vamos citar, né? As mulheres agora com o movimento feminista, eles conseguiram uma certa unidade. Aí talvez você tenha razão. Uma certa, porque continua sim. Né, os negros, as mulheres, e até os homossexuais. Eles também têm divisões entre eles incríveis. Talvez eles tenham conseguido mais do que nós. Isso eu acho possível, sim. Porque o cego, Maurício, basta que ele se sinta... Quer dizer, a gente às vezes generaliza e não é conveniente, mas a gente não consigo... Às vezes, há cegos, né, digamos assim, há pessoas que elas subiram um pouco no patamar social, ou na profissão, foi bem-sucedido na profissão, e ela acha que todo cara que não foi bem-sucedido no que ele tentou fazer, quer dizer, ela olha para o cara, ele olha para o cara se sentindo mal. Ninguém é mais, cara. É porque eu falei ali no início, você vive... O que é a tua cegueira? A tua cegueira é ela
absolutamente, no sentido absoluto, né? Ou seja, você não vê, você não tem aquela entrada de dados, mas as circunstâncias que você vive. Exatamente. E cada um vive suas circunstâncias, cara. Porque senão a gente vai fazer o que você fez, vai trabalhar, pô. Não é? Exatamente. E você não discute as circunstâncias da outra pessoa. Vai trabalhar. Eu estou trabalhando, você pode. Como é que eu vou saber se o cara... Não, e sendo que, por exemplo, um professor ia chegar para você e disse: você acha que isso que você está fazendo é trabalho? Ainda tem esse detalhe. Não, exatamente. Quer dizer, qual é a concepção de trabalho? Né? Certo? Cara, mas eu fiz um negócio na minha juventude também interessante. Eu estudei no Malha Soares, né? Ali, eu também estudei lá. Você sabe que eu estudei lá. Eu estudei ali 2 anos, depois eu tranquei, fiz um monte de merda, né? Mas eu estudei ali no Malha Soares e estudando no Malha Soares, eu vendia ali na rua, na Nossa Senhora de Copacabana. Isso aí, bicho, isso aí me deu uma... Olha, Maurício, para mim foi muito, do ponto de vista humano, foi muito importante ter trabalhado na rua. Por quê? Porque eu desci do salto, bicho. Eu desci do salto. Pelo menos, pode ser que eu não tenha descido completamente, né? Porque a gente, às vezes, quer dizer que é uma coisa, de fato não é. Mas eu te garanto que eu desci bem mais do que eu teria descido, isso eu tenho certeza, entendeu? Que me deu uma vivência danada de ser humano, Pô, isso não tenha dúvida. Isso aí eu não me arrependo. Quer dizer, não é porque não é. Eu não duvido, não. E era, olha, eu já disse isso também em outras lives. Você sabe por que eu não vendi bilhete na rua? Como você fez? Não é porque alguém pode pensar, porque eu era muito orgulhoso. Não, eu sou tímido. Eu sou incapaz de fazer isso, entendeu? De ir para a rua e gritar: olha a minha lixa de unha. Aliás, nós tínhamos... Pois é, Maurício. Agora deixa eu te passar uma timidez minha aqui. Eu estudei no Malé. Por que eu estudei no Malé? Estudei no Malé porque eu fui bom aluno no Benjamin Constant. Tá? Exatamente. Senão eu teria estudado lá. Agora, o que aconteceu? Quando eu fui para o Malé Soares, aquilo que a gente tinha no Benjamin Constant, eu fui no ano da mudança de a gente não existia mais clássico e era tudo uma coisa só, e científico, segundo grau, né? Mudou. Foi o ano dessa mudança. O que acontece? Não me lembro que ano foi, mas eu me lembro dessa mudança. 74. Foi em 74? O que acontece? Nós não tínhamos ali... Cara, o que você tinha vergonha de fazer na rua, eu tinha vergonha de fazer ali no Malé. Porque, cara, eu ia ter que alugar alguém para me editar matérias. Eu tinha 16, 17, eu tinha timidez. Era física, era uma porrada de coisa que eu não conhecia, era química, e não tinha onde estudar, não tinha, aquilo desanimava você, aquilo, putz, grila, bicho, porra. Entendo. Por isso que eu falo, eu entendo você, eu vou te explicar, olha só, no Malé, eu não tive esse problema. Uhum. Mas não é porque eu não fosse tímido. É que aconteceu que logo de cara, uma pessoa já se voluntarizou para me ditar a matéria. Ela sentava atrás de mim, no primeiro ano. Ela me ditava calmamente toda a matéria. Agora, é claro que eu tinha que ter rapidez no braille para poder... Sim. Senão não dava. Não, né? Claro. E outra coisa é o seguinte, desde o início, tinha gente que estava com vontade de estudar comigo. Uhum. Entendeu? Então, veja bem, a minha timidez aqui, ela não encontrou problema para isso, porque desde o início... Agora, você sabe onde é que eu dancei com essa questão de dependência que você teve no Malé? No trabalho na informática. Sim. Eu não gostava de pedir às pessoas para ver as coisas para mim. Você sabe... Eu sempre tive essa dificuldade, Maurício, sempre tive. É por isso que eu digo... Quando você foi para a informática? Não, quando eu também. Olha, também. Eu tive lá. Eu fui castigado, parece que eu fui.
castigado, não sei, rapaz. É uma sensação assim, meio. Aquela visão fatalista, né, de destino, de não sei de quê. Puta, eu não sei se foi eu assim, que de alguma forma conduzi isso, né? A Light, ela não nos dava qualquer condição quando nós entramos para lá, entrei em 82, de trabalhar assim com independência. Rapaz, mas que coisa! Passamos por isso eu e a Julita, por exemplo. A Julita também era uma pessoa. A Julita era muito competente, mas muito tímida. Então a gente ficava naquele limbo. Você recebia um programa, os caras recebiam 7, né? Aí você ainda tinha que pedir do teu programa para o cara te editar para você compilar o programa, aquela coisa que você sabe. Cara, sei. Isso é um sofrimento. Você não sabe, aí você não sabe se você quer receber ou se você não quer receber. Entendeu? Eu sei. Isso aí eu vivi bem. Isso é sacanagem, isso é uma tortura. Agora, engraçado, enquanto estudante, tanto no Malé quanto na universidade, eu sempre contei com muita gente para estudar comigo. Mas o problema, Maurício, quando a gente foi para o Malé, é o que eu te falei, foi exatamente no ano em que você mudou. Para as matérias mais física, não tinha quem lesse física. Exato. Eu sei, física, química. Não tinha quem lesse química. Aí tinha biologia, tudo bem, biologia a gente poderia. Mas tinha coisas assim, o cara chegava, estava no quadro, você não tinha. Olha, e aquilo para você, adolescente, para você, saindo do colégio, sabe? Aquilo tem um certo peso. E há de convir também que é o seguinte: há um choque, né? Você estudou o ginásio todo no Benjamin Constant, uma educação toda protegida, você sai de lá. Exatamente. Começa não tem aquela. Para nós é completamente diferente. Né? É uma barra. É uma barra. Mas, enfim. Eu conheci gente dando um jeito, né? Acaba dando um jeito. Por causa disso. Não que a pessoa não fosse inteligente. Ou não sei exatamente. Né? Porque alguém pensa, não, fulano não se deu bem no estudo, e fulano se deu porque era mais inteligente. Olha que não é caso, não. As circunstâncias não é bem assim, não, entendeu? O negócio. A história não pode mas quer dizer, a gente só sabe disso, Maurício, quando a gente tem tempo para parar para pensar nisso, né? Quando o tempo passa, quando você vê, quando a vida te ensina mais, quando a vida te ensina um pouco mais de humildade. Quer dizer, a vida ensina, você pode não aprender, mas que ela ensina. Ela está ali. Entendeu? Quando o tempo. Aí você consegue enxergar melhor as diferenças, né? Ver essas coisas todas, ter uma compreensão maior para com essas coisas. Né? Agora, me diga aqui uma coisa. Você, no papo lá anterior, você foi logo de cara para o Benjamin Constant. Né? Esse encontro com vários cegos, você acha, em que medida ele te ajudou? Quer dizer, você não era o único cego no mundo. Tinha um monte de cego ali. Né? E na sua época também, ainda o Benjamin Constant ainda tinha muito cego pra caramba. Né? Esse encontro com outros cegos, você acha que te beneficiou? Ou, muito pelo contrário, te deprimiu? Olha só, não. Cada um tem a sua. Uma reação. Para mim, é o seguinte, eu tive o privilégio de poder conviver em paralelo com cegos e videntes, né? Que eu ia para casa. Então, eu tive o privilégio de conviver em paralelo com cegos, e eu acho mais ainda. Eu não sei como, hoje, né? Os cegos de hoje, as pessoas que são. Eu não sei como é que elas, sem conviver com outros cegos, conseguem determinadas coisas. Porque há coisas que você precisa de outros cegos. Uma coisa que eu por exemplo, eu acabei de contar ali que eu comecei a sair, por quê? Comecei a sair sozinho, por quê? Porque eu saí antes com fulano, ciclano, todos cegos. Né? E a minha mãe via eles chegarem lá em casa, e a gente saía. Eu era novo, cara. Conforme eu disse, 12 anos. Né? E aí, com 13 anos, eu comecei a sair sozinho. Por quê? Porque eu tive a confiança, né? Eu tive confiança em mim, porque eu convivi, eu saí com outros cegos, eu vi como é que era, né?
E tem coisas que, para você fazer, você precisa de outro cérebro. Por exemplo, uma coisa que eu gostei muito, né? Gostava muito, jogar bola. Você precisa de outros cérebros, pô. Você não vai jogar com os caras. Né, joga com quem enxerga. Embora eu brincasse lá com os moleques lá de perto de casa, num quintal, numa coisa lá, entendeu? Mas você precisa de outros cérebros para você. Só um exemplo, né, que eu estou te dando. Então, foi muito importante na minha vida essa convivência. Você jogava bola. Você chegou, na sua época, tinha também a lata? Você chegou a participar de jogo de lata? Não, eu tinha, sim, mas na minha época a gente rolava mais em bola mesmo. Bola ali mais em bola. Ou então no corredor, né? Jogava mais. Você foi bom de bola? Você foi bom de bola? Eu era bom, eu não era ruim, não. Não era o melhor, mas eu era bom de bola, assim. Tinha um domínio de bola muito bom. Assim, olha, eu não sei se eu não sei se eu era o pior, não, mas eu devia estar próximo. Tanto que outro dia eu sempre sacaneei muito o Chico Gonçalves, você deu entrevista, eu não ouvi, mas eu sei que ele deu. O Chico me dava um trabalho danado, que eu driblava ele, rapaz, ele tinha uma rapidez, eu voltava. Ficou bom, cara, para me dar trabalho. Eu sacaneei ele até hoje, eu assim, brinco com isso. Não, eu jamais tive domínio de bola. A bola parava na minha frente, eu chutava ela. Porque se eu fosse conduzir, ela tinha vida autônoma. Entendeu? Mas isso não me impediu de entrar em campo. Entendeu? Sim, claro. O colégio interno, ele teve a sua fase, eu acho até que passou mesmo, sabe? Eu acho que a gente está vivendo outros tempos. Quer dizer, eu acho, claro, eu não sou educador, não tenho, né, cátedra, né, para poder falar do assunto, não tenho conhecimento. Mas, assim, dentro do meu conhecimento empírico, eu acho que realmente, o tempo passa, as coisas mudam, é natural. Agora, eu não sei se está tomando o caminho melhor, né? Isso eu não sei. Isso é uma discussão, né? Isso é outro papo, é outra parada, né? Mas... no tempo de bola sua já era com guiso? Cheguei a jogar com bola com guiso, sim. Cheguei a jogar com bola sem guiso também. Sem guiso, eu também. Mas você chegou a pegar aquela que a gente chamava de capão? Cheguei. O pessoal pegava aquele couro, enchia de Cheguei. Jogou. Pesadas pra caramba. Aquilo para controlar era mais fácil, né? Para chutar era mais complicado, mas para controlar era mais fácil, né? É verdade. Agora, quer dizer, você teve uma... Como é que foi a sua vida no Benjamin Constant? Você considera que ela tenha sido bastante ativa ou como é que você... A vida, assim, eu fui muito... acho que eu fui sempre muito um tanto contemplativo, para não dizer vagabundo, né? Então, eu sempre tive muita facilidade na questão do estudo. Não era estudioso, mas chegava na época de prova, dava uma estudadinha antes, às vezes numa matéria ou noutra, mas sempre fui bem nos estudos e as outras coisas eu sempre dispensei muito. Eu não fiz parte daquelas... A não ser a música, né? A música eu cheguei a ter aulas, assim, aquelas aulas de tarde que a gente tinha, né? Cheguei a ter aulas de teoria musical e tal, mas só. Mas não fiz mais nada profissional. Então você não aprendeu violão com o Alzira? Não, que nada, bicho. Era violão, que nada. Eu ia aprendendo. Foi tudo assim. Ouvia um cara fazendo uma coisa. Eu ganhei um violão de um irmão meu que diz ele que ganhou na rifa, não sei se ganhou mesmo. Mas ele era bem certinho, aquele meu irmão. Mas ele ganhou na rifa e me deu um violão. Eu tinha uns 16 anos. Aí antes eu já metia um pouquinho com violão lá com o Zeca. O Zeca era muito meu camarada. Você lembra, né? Zé Augusto, né? Lembro. O Zeca era bem meu chapa. Inclusive, eu comecei a jogar bola por causa dele. Eu queria jogar no meio das pessoas grandes, assim, né? Do normal. Aí eu falei, pô, Zeca, deixa eu jogar. Aí o Zeca, não deixa o guri jogar. Esse guri é muito maligno. Vamos machucar ele. Não, deixa ele jogar. Ele joga com cuidado, 15 minutos. Aí foram acostumando comigo.
Aí eu fui jogando no meio deles, né? E o violão também, no violão do Zeca, eu aprendi um acorde, assim, um Mi menor, me lembro até. Ele tocava violão, não sabe porque eu não me lembro dele Lá, tocando violão? tocava. Eu tocava, não era um exímio, não, mas Sim, mas tocava. Não, é porque eu não me lembro mesmo ele dele tocava, tocando violão. Não me lembro. tocava. E Mas foi muito meu camarada, Zeca. Sabe, as pessoas que gostam da gente, né? A gente sente isso e tudo. O Zeca é bem parceiro, assim, nesse. Aí nem todo mundo gostava dele, mas eu particularmente gostava. Eu achava ele um cara muito autêntico, né? Muito. Né? Não, eu comecei no Benjamin Constant, até essa questão musical, para mim foi muito interessante, porque se eu não tive aula, assim, literalmente, quer dizer, tive sim um pouco de teoria musical, mas as grandes aulas que eu tive foram as convivências com pessoas musicais, entendeu? Sabe, quem me ensinou o que era um tom maior e um tom menor foi o Gabriel, cara. Ele me ensinou magro, aí é magro, essa aí é menor, essa aqui, ó. Aí eu acabei aprendendo o que era um tom maior, um tom menor. Então, tudo assim, Maurício, tudo empiricamente, tudo de um modo meio sem metodologia, sabe? Isso me prejudicou um bocado, poderia ser um cara, enfim, mas foi assim que foi, tá bom. Foi o que foi, né? Foi o que foi. Você, digamos assim, embora você fosse bom aluno, né? Eu vou falar isso para você, porque para mim, pelo menos no primário, eu era um vagabundo, você está entendendo? Pois é, Maurício. Pois é, Não, eu gostava de ler, eu ia para a biblioteca, entendeu? Mas eu era incapaz. Isso até no ginásio, eu era incapaz de fazer exercício fora de casa, de sala. Eu não fazia. Eu perdia ponto, mas não fazia. Não, sabe o que eu fazia? Eu, na própria sala, às vezes, o professor passava, vamos para um exercício para amanhã, não sei o quê, eu ia fazendo ele ali quietinho, na aula mesmo. Eu tinha preguiça. Não fiz. Eu também, eu me lembro que uma vez, isso aí era da segunda série primária, acho que o Valdemar passou um exercício para a gente, Valdemar Galheira, sei lá quem. Aí eu falei assim, professor, eu botei o exercício aí em cima da mesa. Não sei se o vento carregou, porque eu vi um barulho aí. Eles papos de criança, papo do cacete. Aí tinha essas coisas assim, que a gente não tem, porque a gente vivencia no colégio a circunstância de não ter quem nos oriente, de não ter um pai, mãe para te cobrar, né? Não, e é curioso você falar isso, e quando a gente fala isso de dentro do Benjamin Constant, o pessoal pode espantar. Mas lá no Benjamin Constant, a gente era meio que atirado às feras. É por aí. Não é? Eu sobrevivi e eu sucumbi, exatamente. Exatamente. Você sabe essa história de enganar professor? Essa eu gosto de contar, porque eu acho ela maravilhosa. E eu vou citar até o nome da pessoa, que eu não sei se ela está viva, que nunca mais eu encontrei. Era Amblíope, não sei se você chegou a conhecer o Rodolfo. Não cheguei. Provavelmente não. O Rodolfo é uma figuraça, né? Então, uma vez, ele estava fazendo uma prova de matemática com o Malcher. Aí ele fez as contas, mas ficou numa dúvida muito cruel. Se o resultado era 3 ou 6 em Braille. E o que o Rodolfo fez? Botou um M. Ou era ponto a mais, ou o ponto foi deslocado para baixo. Muito bom. Muito bom, né? Essa é boa. Muito bom, né? Quando ele me contou, cara, eu achei fantástico. Achei sensacional. Foi criativo. Só por essa criatividade, se eu fosse professor, já dava um ponto. Eu dava um ponto. Podia me contar que eu dava um ponto. Olha, merece. Não, merece. Merece. Quer dizer, você vê que era essa coisa de... Né? Agora, por exemplo, lá no Benjamin Constant, na minha época, a gente já rejeitava a bengala fora do Instituto. Imagina o que a gente achava de pessoa que usava a bengala dentro do Instituto. É verdade. Na sua época... Também. Esse não rejeita.
mas a gente achava que o cara usar bengala dentro do Benjamin Constant era, pô, peraí. Era estranho. E Né? hoje eu só não uso porque eu não vou lá mais, mas se eu for, com certeza eu vou usar. Eu também. Atualmente, claro, até que deve ter mudado muita coisa lá e eu não estou mais habituado a andar lá, né? Como a gente andava, né? A vida é assim, né? Não, e hoje tem uma coisa lá chamada reabilitação, tem um bocado de coisa, né? Que na Mudou. nossa época não tinha, né? Coisas mudaram. Naturalmente, natural, né? Natural. Você usa o Braille até hoje? Maurício, eu sou um defensor quanto mais do Braille, sabe? Sou mesmo. Porque é o seguinte, a alfabetização, ela, para o cego, ela literalmente, ela só acontece do modo literal se o cara conhecer o Braille, senão não é alfabetização. Pelo menos por enquanto. Senão não é alfabetização. Mesmo com a tentativa do DOSVox, por exemplo? Não, mas o DOSVox, ele não te dá... Porque, olha só, quando você é alfabetizado, as coisas adentram ao teu cérebro de modo diferente, se você, até por sentidos diferentes, inclusive. Aquela conexão que você faz das letras umas com as outras, para juntar as sílabas, para formar as palavras, para depois formar... Aquilo é uma coisa que você não tem noção, mas aquilo tem um percurso para atingir o teu cérebro. É diferente, né, do que você saber o Braille, você ler aquilo em Braille, do que aquilo chegar de uma outra forma, por uma forma auditiva, da forma da audição. É outro caminho para o cérebro. Então, eu acho que alfabetizar, de fato, é isso. O cara tem que conhecer o Braille, a meu juízo, né? Pelo menos até aqui. Sim. Mas o meu uso do Braille hoje se restringe a ler caixas de remédio, eu te confesso. O que você acha disso? Quer dizer, você acha que... Acho lamentável, mas eu acho lamentável, porque o Braille tem um sabor. Você lê uma coisa, é um sabor, mas a vida, porque as facilidades hoje são muitas, né? A tecnologia, a rapidez, né? Os tempos exigem, os tempos imprimem em nós, as leituras. Isso aí eu acho que é uma coisa, vamos dizer, da vida, dos tempos. Os tempos hoje são muito outros, sabe? Não dá para você pegar. Agora, eu continuo achando que alfabetizar um cego é fazer o Braille. Isso aí não tem como. Quer dizer, é engraçado o seguinte, você tem essa tecnologia, mas, de qualquer maneira, você tem um negócio chamado linha Braille. Se você chegou a pegar uma. Então, mas é uma coisa que... Quem é que você... Quantos você conhece que tem linha Braille? Olha, a linha Braille é um negócio caríssimo. Pois é. Não é qualquer pessoa que tem condição de ter uma linha Braille. A maioria das pessoas que eu observo, conheço... Convenhamos aqui. Outra coisa que eu observo é o seguinte: os bons leitores de Braille cegos, os leitores são poucos. Eu não conheci muito. É verdade. Os bons leitores é a minoria. Eram minoria. Vamos ser... Não, é verdade. Então, e a linha Braille... Eu digo bom leitor no sentido de você ler fluentemente, você ler... coisa assim, eu digo bom leitor, que eu quis dizer é isso, o cara... Né? Mas é bom a gente esclarecer, né? Que alguém pode pensar que é quem lê muito em Braille. Não, você está falando de fluência da leitura. O cara que lê com fluência, que lê com coisa... Então, o que acontece? Eu encontrei na tecnologia, aí nos computadores, hoje no iPhone, sei lá, antes do DOSVox, eu encontrei uma fluência muito melhor. Porra, cara, eu sem sacanagem, eu me emocionei profundamente quando eu consegui, por mim mesmo, por minha conta, aos 40 anos, ler um jornal. Você não lia, alguém lia para você. Então, quando eu pude ler um Veríssimo, quando eu pude ler uma coisa assim no jornal, porra, bicho, aquilo foi uma emoção, cara. Aquilo foi Eu tive uma emoção muito grande quando eu peguei alguma coisa, escaneei e li.
Isso foi em 1995, hein? Sim, sim, desde lá já se... lá já... Entendeu? Eu escaneei, aí começou a acontecer uma coisa muito interessante. Eu ia para a livraria, comprava um livro, levava para casa e começava a ler. Isso, para mim, rapaz, realmente. Eu chegava a chorar quando isso acontecia. Pois é, Maurício, pois é, são ganhos. Então, é por isso que eu digo a você, a tecnologia, as pessoas que tanto reclamavam, a tecnologia foi a melhor mão que a gente recebeu, assim, que a vida nos deu, né? Para que nós nos aproximássemos do que nós gostaríamos de ser, no sentido de ter as alternativas que uma pessoa que vê normalmente tem, né? Ou pelo menos muitas dessas alternativas. Foi a maior das conquistas para nós, a tecnologia. Agora, a despeito dessa questão, você hoje em dia tem cegos que não querem, nunca aprenderam braille, não querem saber de braille. Quer dizer, você já disse que a alfabetização tem que ser em braille, né? Mas é muito estranho, quer dizer, uma vez eu disse isso, olha, às vezes você, por exemplo, rejeita o DOS-Vox, veja bem, o DOS-Vox é um sistema limitado. Não estou querendo defender o DOS-Vox. Tá? A hipótese de trabalho que eu levanto, sem nominar pessoas, tá? É que, em muitos casos, você diz não vou usar o DOS-Vox porque é um sistema feito exclusivamente para cegos. Mas você usa o JAWS, o NVDA, que também são. Maurício, o problema é o seguinte, essa dualidade que se vive atualmente, parece que as pessoas elas têm que viver uma coisa assim, é uma coisa ou outra. Bicho, não é isso. É uma coisa e outra. É outra. É outra. Porra, existe o E na vida, cara. Qual o problema de você usar o DOS-Vox e usar o JAWS, o virtual? Qual o problema, cara? Aí eu sou assim. Eu sou usuário do DOS-Vox. Eu digo isso abertamente. Eu sou usuário do DOS-Vox. Eu não vejo... Sabe, as pessoas querem se dar ares de esse compromisso com a pose. Porra, meu irmão, isso aí Cara, isso aí... graças a Deus, eu sempre até digo isso. Rapaz, eu fico muito feliz por não ter um nome a zelar, sabe? Não ter um... mesmo? Por exemplo, se eu fosse professor, porra, se eu fosse professor e escrevesse certo com S, ia ser meio questionável minha Agora eu não sou professor, então eu posso escrever. O cara pode... Aquilo é uma besta. Eu vou dizer, não, realmente, tem razão. Escrever certo com S está errado. Mas, sabe como é que é? Você não tem um apoio, não tem... Eu falo negócio de música. Já me chamaram, por exemplo, para dirigir coral, né? Negócio de música. Falei, cara, não vou dirigir coral, cara, eu não estudei para isso, eu não tenho competência para isso. Eu tenho que saber escrever música, tenho que... Sabe? Você não sabe escrever, você escreve música? Não, eu conheço. O que eu sei de música, teoricamente, eu nunca usei na música prática. Eu usei a teoria só para tirar a carteira de ordem dos músicos, que eu também nunca usei. É porque, para nós, por exemplo, usar uma partitura é muito complicado, não é? Maurício, a genialidade do Louis Braille, ela se mostra no que ele conseguiu fazer. Rapaz, esse cara devia ser danado mesmo, porque a música, a escrita da música em Braille não tem nada, mas nada a ver com a música tinta. Cara, nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. O cara foi genial. É por isso que essa reforma do Braille que se fez aí há pouco tempo, que se tivesse que agregar coisas, sinais, claro, isso teria. Surgiu a informática, mas essa reforma que se fez de mudar parênteses, mudar não sei o quê, eu acho lamentável, porque é uma coisa que vem de cima para baixo, não se consulta as pessoas, eu acho que dificulta o relacionamento com o Braille, né? E é desnecessária, na verdade, é só por uma questão, eu acho que a vaidade das pessoas, posso estar errado, tá? Mas essa é a minha visão. Aí aconteceu o seguinte, quando era possível,
eles procuraram aparentar o braille com a tinta. É a questão do parênteses que vocês... A meu juízo, com todo respeito, você não me perguntou, mas isso é de uma creditícia, rapaz, a toda a prova, no meu modo de ver, entendeu? Porque, mano, por que essa relação? Você vê que isso é uma não aceitação da cegueira, a meu juízo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. Uma música em braille e não pode ter mesmo. É outro modo de comunicação, é outra coisa, rapaz. Você sabe, rapaz, um dia eu fui surpreendido por uma afirmação. Eu gosto de citar as pessoas, claro, quando não avacalha a vida da pessoa. Isso aqui não. Isso que eu vou dizer, para mim, é elogio, tá? O Edson Lemos. Você sabe que o Edson Lemos era um conservador. Uhum. Né? Todo mundo sabia, inclusive ele. Exatamente. Que ele era um conservador, não é isso? Exato. Pois bem, um dia eu fiquei tão surpreso, porque eu não ouvi ninguém falar isso, eu não ouvi o Edson dizer em outro lugar isso que ele disse para mim. Cara, você acha? Ele me disse assim, no fundo, eu acho que esse negócio de usar maiúsculo é uma besteira. E você sabe que eu concordei com ele? É mesmo? É sério, porque qual é o problema do maiúsculo? Para indicar que a letra é maior que a letra é menor. Sim, sim, sim. Não é verdade? Não é. A letra em braille é do mesmo tamanho. Eu acho que tudo que se faz em tinta há que haver uma correlação com o que se faz em braille. Agora, uma correlação não significa que tenha que parecer a tinta. Uma correlação. A indicação de que aquela letra é maiúscula, tá, tudo bem. Mas eu fiquei tão surpreso com o que o Edson me disse. Fundamental, por exemplo. Né? Isso não é coisa de conservador, pô. Por isso. Não, é verdade. Não é? Isso não é coisa de conservador, pô? Dizer um negócio desse. É verdade. Né? Mas eu juro para você que ele me disse. E eu não ouvi ele dizer em outro lugar, entendeu? Alguém pode dizer, não, ele nunca te disse isso. Engraçado, o professor Edson era um cara direitão do direito. Era. Mas eu gostava dele, cara. Engraçado. Mas eu também. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você quisesse tomar um chopp com uma pessoa interessantíssima, era com o Edson, viu? Eu gostava dele, engraçado. Não, porque tem tantos caras de direita hoje que eu não gosto, aliás, que eu quero não estar perto, né? Eu vale a pena. Eu cortei uns contatos, assim, sabe? Que eu sou tão grato, sabe? Porque você ficar próximo daquela pessoa é o quê? Você não vai ganhar nada, a pessoa não vai ganhar nada, ela vai vir com aqueles papos sabe, que você não tem como contestar, porque os fatos para ela são diferentes, ela muda os fatos. Cara, é tão prazeroso você não estar perto dessas pessoas, não ter como. Pô, eu acho, cara, eu fico tão feliz, sabe? Puxa vida, que beleza. Então, mas antigamente não, a gente tinha caras assim, bem direitões mesmo, que a gente dá aquela o cara inteligente, o cara bom de onda, bom de. Pô. Então, era outra direita, né? Era outra direita. A direita era um pouco diferente. Como é que é? Sim. Pô, o Carlos Lacerda era de direita, mas, pô, vai dizer que o Carlos Lacerda era né? Entendeu? Só para fazer uma citação. Não. Pelo amor de Deus, o cara inteligentíssimo, escrevia bem pra cacete, né, rapaz? Agora não, cara. As pessoas ostentam imbecilidade, rapaz. Ostentam. Putz. Ostentam, acho que é o máximo. Porra, bicho. Né? Assusta. Né? Assusta mesmo. Agora, vou falar um negócio aqui. Aquela tua queda, a gente pode falar disso, não pode? Claro. Tem problema falar que você quebrou um braço? Eu nunca quebrei. Não tem problema, não. Você caiu num buraco. O que você acha? A cidade, para nós, piorou, melhorou? O que tu acha? Não, a cidade, Maurício, principalmente a cidade do Rio, é a negligência em forma de cidade. Aqui é por onde o país começa, a derrocada do país começa a ficar muito clara. Por exemplo, as pessoas roubam tampas de bueiro para poder vender, né, para poder... em decorrência da miséria e do banditismo. As duas coisas se somam, né?
Então, o Rio é isso em último grau, sabe? O Rio está assim. Então, a minha queda foi assim, eu vinha fazendo um percurso normal que eu faço diariamente, e, de repente, tinha um troço aberto que só cabia o meu pé, inclusive o meu chinelo Ah, que maravilha, é mesmo? entrou o pé direito e pronto, e ficou ali mesmo. Aí quebrou a mão, aqui, quebrou o punho, né? Enfim, e tal. Mas isso aí, vamos em frente, né? Isso aí foi. Pô, Não, a média está boa. é, Desde 13 anos, aos 68, que foi. Ele vai ter que levar mais, né? 68 menos 13, né? Mais 55 para poder. tá bom, né? Pô, a média está boa, pô. Não, você sabe que já aconteceu de eu descer do ônibus e enfiar o pé direto num bueiro? Quer dizer, eu acho que o motorista parou ali de sacanagem. Veja, pode dar essa impressão mesmo, né? Se não, Não dá. se não foi, pareceu, né? Né? Se não foi, Se não pareceu. foi sacanagem, foi igualzinho. Já aconteceu, claro. A minha sorte é que, nesse caso, o que tinha no bueiro era só água. Quer ver? Não é, né? Uhum. Ah, é verdade. Pois é, no meu não tinha nada, Maurício. O meu pé, ele não chegou ao fundo. Não, eu não consegui retirar o chinelo de lá. Eu tirei, pô, sabe, não deu. Consegui tirar no máximo o pé mesmo, a perna, né? Quer dizer, o que você quebrou o punho porque você caiu, né? Na queda, eu fui naturalmente me escorar com a mão, né? Claro. Escorar com a mão no chão, não tinha outro jeito, né? Aí já você faz aquilo sem perceber que está fazendo, inclusive. É no automático, aí quebrou o punho, assim, quebrou o rádio. Você, O rádio. a bengala sua não detectou isso. Não, me detectou. Mas se você tivesse com o cão-guia, ele não teria deixado você cair. O que você acha de usar o cão-guia? Não, eu jamais teria um cão-guia. Jamais, eu acho. Eu acho que eu jamais teria um cão-guia, não pelo trabalho que dá. Eu não vou ter. Eu acho que é um outro. Eu não tenho um bom trânsito, né? Não tem nada contra os bichos, não, absolutamente. Mas não tenho tem saco para cuidar de bicho, não teria, não, jamais teria. Sei. Jamais teria. Você... Não estou contra quem queira ter, não, nada disso. Cada um usa o. Mas não, mesmo caindo no buraco como eu caí, eu não teria um cão-guia. Eu também não. Tá? Eu estou falando isso. Veja bem, eu falo, dou minhas opiniões, mas nunca no sentido de contestar. Sim, não, cada um pode. Mas eu também não. Outra, né? Uma coisa e outra. Tá? As escolhas são de cada um, pô. Porque eu não sei se eu me adaptaria, porque isso eu já coloquei em outro lugar. Há uma diferença entre o uso do cão-guia e da bengala, porque o uso da bengala é uma mobilidade defensiva. Você se defende do meio ambiente. Ah, sim. E no cão-guia, não. Você não está se defendendo de nada. Ele está vendo para você. Exatamente. E você já anda no passo, dependendo rápido. Você não vai segurar o cão para ele andar lerdamente. Você vai andar. Entendeu? E a gente aprende a andar devagar com a bengala. A bengala acaba ensinando a gente a andar devagar. Exatamente. Eu jamais teria. Eu não tinha a menor vontade. Jamais teria. Também não. Nunca pensei, inclusive, em ter. Tá? Mas também sou igual a você, eu não condeno, não. E eu já vi gente, mas entrar com cachorro no restaurante, quer dizer, isso é besteira. Eu acho que tem direito. Para mim, assim, eu não fico querendo vivenciar todos os problemas do mundo, entende? Isso é um problema do cérebro e do restaurante. Eles que resolvam lá, que eu não vou ter esse problema. Não, eu nunca. Entendeu? Agora alguém diz, mas é chato entrar. Por que é chato? Porque o cão fede. Bom, se você não cuida bem dele, claro. Todo cachorro fede. Exatamente. Por isso que eu entendo o que você diz, tem que cuidar mesmo, tem que tomar conta. Isso aí, Maurício, tem o seguinte também. Isso exige uma condição econômica que poucos, nem tantos, conhecem, entendeu? Isso deve ter acontecido a partir lá dos Estados Unidos, né, dos cegos que ficaram cegos por causa da guerra, aí descobriram essa forma de se conduzir, sei lá, né? Não sei, não conheço.
Isso surgiu muito na Europa e Estados Unidos, sim. Europa. Aí isso aqui é Brasil, o problema é esse. Né? Rapaz, eu já fiquei pensando assim, como é que é eu entrar em ônibus lotado com um cachorro imenso daquele? Inviável, bicho. Pô, isso é por isso que eu te falo, cara, não dá só de carro, pô. Não vai entrar de ônibus. Pô, não dá, bicho, pô. Mas, olha, na época, veja bem, e na época que eu trabalhava, eu andava de ônibus. Porque se eu fosse andar de táxi todo dia, o meu salário não dava nada. Não, na época que eu trabalhava também. Também salário. Agora, E olha que eu já morei em cada lugar. Porra, vou te contar. Já moramos, né? Já moramos em cada lugar. Também morei. Também, né? Essas coisas todas. Não, aí fica difícil, né? Agora, e essa calçada tátil? O que você acha dela? Te ajuda? Você... Maurício, assim, é uma coisa que não acho que ajuda tanto quanto se quer dizer que ajuda, mas acho que eventualmente ajuda, sim. Mas é uma coisa muito eventual, uma coisa eventual, né? As empresas, eu acho que conta mais para a aparência do que propriamente do ponto de vista prático, né? Assim, mas não sou contra também, não acho que é legal ter. Não sou contra, não, sinceramente. Não acho. Só não é o que dizem, né? Só não é o que dizem, exatamente. Uma vez, eu já contei essa história, inclusive, aqui no canal. Eu não sei se você já encontrou isso. Eu encontrei, eu me lembro do metrô da San Espélia. Aí, no início do degrau, do corrimão, está escrito em braille uma informação indispensável para você que é cego. E para qualquer pessoa. Estava escrito em braille, e um bom braille, hein? Você está aqui. Perfeita a informação, você não acha? Corretíssima, não é? Maravilha. Outro dia eu peguei um elevador, aí achei ótimo também. Tinha a moça estava me explicando. Eu falei, não, aqui não dá para pegar todos os botões, não tem aqui os botões. Ela falou, não, tem sim. Os botões escritos ali, umas letras escrito braille, tem sim. Mas aí tinha uns negócios que cobriam os botões. Tipo um forro assim por cima, sabe? Um negócio assim, acolchoado. Eu falei, tá ótimo, então. Tá ótimo, você cobriu o braille, né? Você Deus. sabe, quando eu estava um ano na universidade aqui, me disseram, e eu nunca fui testar, não, para ver se era verdade, não. Me disseram que nos banheiros em cima estava escrito em braille banheiro. Sim. Aí eu dei uma gargalhada e disse, bom, até eu achar o braille, eu já me mijei todo. É verdade. Não dava tempo. É interessante como a visão da gente muda a respeito de alguma coisa, né? Quando aquele Geraldo Magela surgiu, como comediante, aquela coisa de ceguinho, aquilo me incomodava, sabe? Você não gostava, não? Não. Aí, hoje em dia, depois eu passei a achar que o Geraldo foi um dos maiores professores que a sociedade teve relativamente ao que é a cegueira e relativamente a conduzir cegos e não sei o quê. E o Geraldo, é admirá-lo porque ele fez do limão a limonada. Ele viveu disso aí. Entendeu? Assim que eu vejo hoje. Aquilo me incomodava. Mas hoje não. É engraçado também, a mim me incomodava, mas eu entendo o que você está dizendo, sim. Né? Agora, só que eu acho que, de alguma maneira, o Geraldo punha um pouco de preconceito naquelas coisas que ele colocava, entendeu? Quer dizer, era uma mistura, para mim era uma mistura, de preconceito com ensinamento. Você está entendendo? Não, porque aquilo que ele falou, Maurício, era como as pessoas viam, é como as pessoas falavam de nós, né? Então, ele dava um cunho cômico àquilo ali, né? Dava. E aí ele ensina, olha, o que eu ouvi de pessoas na rua, vocês que têm que colocar a mão na gente, né? Não sei o quê. Tá, nesse sentido. Cara,
Cara, ninguém ensinou mais do que o Geraldo Magela nesse sentido aí, cara. Porque ele teve protagonismo, né? Ainda ganhou dinheiro, quer dizer. Cara, que bom, né? Porra, entendeu? Eu achei Você sabe, rapaz, uma vez, isso eu assisti, tá? Estou falando que eu assisti. O Geraldo foi entrevistado no Jô Soares. Aí o Jô Soares botou um livro Braille na frente dele. Era uma Bíblia. Sim. O Geraldo não sabia ler Braille. Hein? Estou falando que eu ouvi isso. Eu ouvi. Cara, Geraldo, a irmã dele, a irmã do Geraldo, Mário, você é professor, é a Beth. Eu sei, Elizabeth, eu sei. Né? Não, e é considerado uma, sei lá. Né? E ele não sabia nem se o livro estava de cabeça para baixo ou não. Você tem ideia? Olha, eu estou falando, e ele falou isso e disse, mas a minha irmã sabe muito. Ele falou, eu ouvi isso. Tá? Gente, olha, isso está aí, uma surpresa para mim isso aí. Eu achei estranho. Não, para mim também. Não, aí hoje ele tem os canais dele aí na internet, nunca vi, não, mas... também não. Mas... Ele sustenta os canais dele. Tem. Ele tem alguma coisa, eu já vi ele anunciando, não sei o quê, qualquer coisa assim, né? Agora, eu nunca mais ouvi, realmente, mas, olha, me surpreende, porque geralmente, né, irmã, pô, é como a família da Joana, né? Tem vários cegos e todos eles, ou a família de... tem vários cegos. Todos eles sabiam Braille. Todos sabiam Braille. E sabiam bem Braille, não é que soubessem. Né? Exatamente. Todos eles conheciam muito bem o Braille. Entendeu? Todos eles. Né? Isso, e olha que era cego pra caramba ali. Eram 5 cegos. Por isso que eu citei, amigo. Eu acho que eu conheci todos, até porque eu fui à casa deles em João Pessoa. É mesmo? Cheguei lá. Fui. Maravilhoso, João Pessoa, lugar bom, rapaz. Puxa vida. Aliás, a nossa amiga Joana está problemática, né? Você deve saber, né? Sei. Nossa Senhora. Enfim. E faleceu uma pessoa que eu acho que você não conheceu, faleceu agora. É claro que quando for ao ar, ela já terá falecido há mais tempo. Mas... Muito bom. Faleceu uma pessoa que eu conheci bem, a Bernadette Vidal. Você eu vi anunciar alguém dizendo, né, que ela havia falecido. Eu não a conheci, assim, né, mas sei soube ela dela. foi vereadora em Porto Alegre. Sim. Ativa era uma pessoa razoavelmente combativa, viu? Uhum. Razoavelmente combativa. Eu achava. Depois eu me afastei da Bernadette, teve outros motivos e tal. Às vezes sim. Mas eu sei que até 87, por aí, eu convivi muito com ela. Uhum. Depois a gente foi se afastando, sei lá. Eu também deixei aquela militância, aquela linha de frente na militância, né? Entendeu? Aí pronto, aí eu também me afastei de muita gente. Não foi só a Bernadette. Da gente, né? Que a gente às vezes fica muito... Você sabe que você falou em militância, não tem muito a ver, não, mas eu digo assim, em relação a mudanças que a gente faz na vida. Você sabe que hoje, se alguém me aparecesse dizendo assim, tem um lugar ali para você tocar, R$2.000 o cachê. Eu falo, bicho, eu não quero, cara. Fica aí. É mesmo? E antigamente eu saía com o violão para tocar, assim. Sabe? Hoje eu não quero mais. Eu gosto de ter passado por aquilo ali. Eu gosto desse tempo. Tem um tempo que eu tenho saudade, mas tenho saudade do tempo. Não que eu quisesse voltar a ele, entende? Eu dou graças a Deus não ter mais que... Não quero mais. Só quando eu tenho vontade aqui em casa. Que, aliás, agora está difícil, que a mão direita dói ainda, né? Ainda não está dando para... Mas você já tirou o gesso, já tirou tudo, né? Já tirei o gesso. Agora é só na fisioterapia, né? Só fisioterapia. E a recuperação é muito lenta. Muito lenta, exatamente. É muito lenta.
Agora, de qualquer maneira, eu fazer a pergunta. Aquela ideia, acho que a gente até já tocou nesse assunto, mas vamos tocar de novo. Aquela ideia que cego, de alguma maneira, tem uma certa propensão musical. Você não Não, concorda com isso? acho que não tem nada a ver, não. Eu acho Uhum. que aí é uma coisa meio mítica, meio, sabe? Não tem a ver, não. Eu acho que não tem. Você sabe que durante muito tempo isso vigorou, né? É claro que quando o cego Inclusive no próprio Benjamin Constant. A gente sim, entrava e já de cara botavam a gente na educação musical. é claro que quando o cego, por um acaso, é uma pessoa que tem musicalidade, talvez ele fique ele fica mais, né, por não ter esse canal da visão, e talvez Pode ser. mas não tem, não, quer dizer assim, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem ligação, no meu modo de ver. Não, eu Não também tem, não. Não, até porque eu não tenho vocação musical. Você me conhece bem, você sabe disso. tem, Não, sabe, claro que sabe. Você é, sabe. é Eu característica. não tenho. Não tenho. Agora, eu sou um bom ouvinte, né? Eu Sim, sou um sim. bom ouvinte. Na música mesmo, rapaz, Aliás, eu a falo única tentativa minha foi pegar uma gaita uma vez. Eu disse, tinha tanto cego que tocava gaita, não sei se você se lembra. Tinha muito cego que tocava gaita, rapaz, tocava legal. Eu disse, pô, isso deve ser fácil. Cara, quando eu peguei a gaita, eu não conseguia, eu soprava todos os lugares do tempo, não conseguia. Eu não consegui, cara, juro para você, eu não consegui. Não consegui tirar uma nota da gaita, entendeu? mas é engraçado. O tocar, Maurício, ele tem duas coisas. Ele tem assim, a musicalidade, né? E tem a Aham. habilidade específica, sabe? Tem a Uhum. habilidade, exige um certo tipo de habilidade, que há pessoas que têm muita musicalidade, mas não têm a habilidade específica para aquilo Para ali. tocar. Isso Tá. é uma Tem. coisa. Tem sim. Tem gente que tem uma musicalidade fantástica, E eu mas já se você for tocar, ela não não consegue. tem, por exemplo, eu já toquei uma vez com o filho do Lupércio Miranda. Uma vez, não, várias. Olha, não É, era igual no PS, não, que no PS era terrível, hein? Lupércio Miranda. E esse menino, o apelido dele era até Xindô, ele tinha uma puta de uma habilidade para tocar, mas não tinha musicalidade. É Ah, impressionante. Ele tinha, aham. tava assim e tal, mas não sei como te explicar. Ele não tinha musicalidade, ele tinha habilidade para tocar e tal, mas tocava bravilheirinho, qualquer coisa assim, mas a musicalidade porra, não tinha, ruim de harmonia para cacete, sabe? Não sei te explicar. Negócio, pô, Não, eu acho que você não precisa me explicar, que eu acho que eu entendo, tá? Eu é, acho que eu é, consigo entender. Quer dizer, né? e tem outros caras que têm musicalidade, mas não conseguem tocar. Não No pode. Benjamin Constant mesmo, a gente conhecia muita gente assim, Muita né? gente. Muita gente. Que tinha musicalidade, mas não, É, jamais conseguiria pegar um instrumento, né? exato. É, não, é verdade. Agora, Bárbara, me diga aqui uma coisa. Suponhamos que houvesse uma possibilidade de você enxergar, você topava? Essa do campeonato, não. Porque isso me trazia muita perturbação na cabeça, né? Eu acho que não tem sentido. Porque enxergar, você tem que ter aquele sentido, e o enxergar, é um aprendizado. É um aprendizado. A criança, ela vem ao longo da vida, ao longo do tempo, ela vai aprendendo, ela aprende aquela linguagem, entendeu? Né? Isso aí até tem aquele Oliver Sacks, sei lá o nome do cara, esqueci agora, um autor aí que fala disso, mas Uhum. da coisa da visão, ele mas eu não eu acho que a essa altura do campeonato traria mais perturbação do que propriamente mais Mas olha só, não, a visão é um aprendizado, mas vamos supor que ela é como a maioria pensa. Você não tem que aprender a enxergar. Suponhamos que agora, de repente, a gente termina esse papo
e acontece alguma coisa na sua vida que você começa a enxergar. Como é que você se sentiria se isso acontecesse? E veja bem, você estava enxergando, não tem obstáculo nenhum para você enxergar. Não, pois é, mas o enxergar, cara, não dá para você passar a enxergar de repente, porque você não vai saber o que significa o quê, entende? Então, não tem parâmetro, cara. Não tem como. Isso é uma coisa que até para imaginar é complicado. Porque isso é um aprendizado, gente. Não tem jeito. É o que eu estava te falando ali da noção de profundidade, ou de cores, ou de beleza. Tudo isso é assimilado ao longo do tempo, ao longo da vida, sei lá. Ao longo do tempo, né? O cara não... Acho que ele não pode enxergar só... Por exemplo, o Gabriel, ele era cego até os 7 anos de idade, completamente cego. Aí ele passou a enxergar, fez uma operação lá que para vender ele era catarata. Aí ele aprendeu. Aí sim, por quê? Porque ele era criança ainda, ele teve tempo de assimilar né? Ainda deu tempo de assimilar as coisas assim. Se bem que o Gabriel não enxergava lá grande coisa, né? Não, pois é. Mas você sabe, teve um caso do Benjamin Constant, não sei se ele foi seu professor, o Luzimar. Sim, foi sim. O Luzimar foi cego. E ele passou a ter uma visão até razoável. É pena que eu não vou poder bater esse papo com ele, né? Da vida dele, particularidade. Mas ele passou a enxergar muito bem até, muito bem, né? E usou bem essa visão. Eu queria saber como é que foi esse trânsito dele, de ter sido totalmente cego. O Chico tinha um cara também, um tio, sei lá, um cara que eu até me lembro que morava lá, um cara que acho que casou com a tia dele, alguma coisa assim, Chico Gonçalves. Que ele passou a enxergar, parece que com 38 anos ou 40 anos, um negócio assim, Maurício. E tocou lá a vida dele, não sei como é que foi. Aí você entrevista o Chico de novo e pergunta isso aí a ele. Eu também queria saber como é que é. Né? Cara, porque, olha, eu não sei se... Eu já li coisa a respeito. É um aprendizado, bicho, não é assim. Sim. Eu não sei se você lê um conto. Você conhece esse autor, Oliver Sacks? Então, conheço. Ele que eu citei ali. Eu conheço... Você leu um conto dele dentro do Antropólogo de Marte? Não. Tem um conto dele que virou filme, só que o filme arrumou um final feliz. Sim. Mas o conto do Oliver Sacks não tem final feliz. Tá? O conto dele é o seguinte: era um camarada que era cego e arrumou uma namorada que enxergava, que achava que ele tinha que enxergar. E ele tinha um problema, acho que de córnea, alguma coisa, e fez lá um transplante e conseguiu enxergar. Entendeu? Só que é o seguinte, é aquilo que você disse, ele não conseguia saber o que era aquilo que ele estava vendo. Ele tinha que fazer o seguinte, ele olhava, se aproximava e apalpava para poder entender o que era aquilo. A referência que ele tinha, a referência. O cérebro dele tinha, para ele poder... E aí ele ficou tão perturbado que ele se matou. No filme ele consegue se adaptar, mas no conto do Oliver Sacks, não, ele se mata. Ele não consegue se adaptar. Exatamente, é uma perturbação, é o que eu te falo, é uma perturbação para o cara. Né? Não é? Quanto mais o tempo passa, Maurício, assim me parece, mais a gente tem dificuldade de se adaptar ao novo, de você assimilar. O cérebro não tem aquela disponibilidade, né? Sei lá, eu. Né? O fato é que quando você é criança, você aprende rapidamente as coisas. Né? Pô, pensa bem, o cara não falar e aprender a falar, cara, é uma coisa fantástica. Fantástica, se a gente for pensar bem, né? Pô, bicho. Fantástico. Você conhece aquele conto chamado A Terra dos Cegos, do H.G. Wells? Você chegou a ler esse conto? Não, A Terra dos Cegos? Não, cheguei a ler você me lembrou A Terra dos Cegos, você me lembrou o ensaio sobre a cegueira lá do Saramago. Que eu particularmente detesto. Não, mas esse é outra coisa.
É o Não, mas seguinte, o camarada, ele se perdeu aqui, acho que na América do Sul, sei lá, se perdeu, sim. desceu as montanhas e chegou num lugar onde ele... todo mundo era cego. Uhum. Tá? Ele chegou lá, só que ele enxergava, né? E o pessoal achou estranho. Ah, eu já li isso, cara. Você já leu isso? Furaram os E olhos. aí ele fugiu de lá por quê? Porque o Queriam pessoal detectou que o defeito dele era um órgão que ninguém tinha, chamado olhos, e queriam arrancá-lo. É, isso mesmo. Você se lembra disso? Eu lembro que eu li isso, sim. Eu li isso. É. Quer dizer, se nosso mundo fosse de cegos, a visão seria inconcebível. Seria. Né? É uma coisa, para nós, né? É uma coisa meio mágica, né? Para nós é uma coisa meio mágica, assim. Como pode, né? Como é que pode, cara? Pô, lá, o cara veio lá na casa do cacete. Lá, Mas o fato é que vem mesmo, né? não é que o cara não há como contestar. O cara diz assim, pô, fulano está vindo lá, e o cara chega. E fulano chega. Chega mesmo. Eu bati um papo com uma pessoa, você vai... Aliás, deixa eu te dar uma dica aqui no ar. Mas vai ter passado um mês e pouco, mas fica de propaganda. Quem está no ar agora é o Zé Walter. Sim. Você lembra do Pinho? O Pinho deu um bate-papo comigo excelente. Está lá para você assistir. Mas o Pinho é um papo danado, né? Puxa vida. Ele é doente há pouco tempo, mas está em casa já. Ele foi fazer uma operação pequena, aí deu um ruim lá qualquer. Foi aqui, aí deu ruim, foi para a UPA, foi para sei lá o quê, enfim, já está em casa, né? Eu falei com ele, eu mandei mensagem para ele. Né? Eu mandei mensagem para ele e ele me respondeu, eu avisando a ele que ele estava no ar. Uhum. E, no teu caso, eu também vou te avisar. A não ser que você se inscreva no canal, eu não preciso te avisar. Mas eu aviso assim mesmo. Uhum. Eu aviso assim mesmo. Entendeu? Meu camarada, eu estou desconfiado que a gente está marchando para o fim. A não ser que você discorde. Não, é legal que a bateria já deu um sinal aqui que 20%... então vamos marchar para o fim mesmo. Mas eu faço aquela pergunta. O que você gostaria de dizer que ou eu não deixei ou não houve espaço? Não, eu não tenho nada que eu não tenha dito, não. Até porque, você lembra que ali no início eu até falei, que coisas que eu queria falar, eu mesmo fui puxando, eu mesmo fui puxando, e eu falei o que eu gostaria de ter falado mesmo. Foi um bom papo. Você acha? Sim, tranquilo. É. Bom, então eu vou pedir para você se despedir. Pronto. Antes que a bateria acabe. É verdade. Bom, turma, quem esteja me ouvindo aí, quem esteja nos ouvindo, quem vai nos ouvir, antes que a bateria acabe, tchau e aquele abraço e foi um prazer, Maurício. Legal, meu camarada. Muito bom. Bom, pessoas, é que eu estava andando aqui com o botão para parar a gravação, né? E é aquilo que eu digo, para quem enxerga, o ícone está ali, né? Sim. Mas a gente tem, não é? Eu costumo dizer isso, Magro, que é o seguinte, a gente usa a internet de teimoso. Pois é. Porque, dá um trabalho, não dá, rapaz? Vou fechar então, tá, Maurício? Tá certo. Vou fechar, tá? Tá bom. Então, pessoas, é o seguinte, Valeu. É aquela recomendação de sempre, se inscrevam no canal, deem aquele like, tá? Na boa, a gente agradece. E quem gostou desse papo com Leniro Alves, recomenda para todo mundo, faz um anúncio geral. Agora, quem achou o Leniro um chato, né, porque ninguém é unanimidade, ainda bem, né?
recomenda para os inimigos, é claro, os inimigos também merecem. Tá? E só dizer isso para vocês. Até uma próxima, né? Quando nós estaremos com mais uma pessoa aqui no canal. Em pé.